Oi, Maris! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia. Hoje com um episódio extra, né, gente? Porque sexta-feira pede um episódio extra, uma creepypasta ali, né? Por favor, tem tudo a ver. Então, hoje eu vou contar uma creepypasta pra vocês. Se você não sabe o que é creepypasta, deixa eu explicar aqui rapidinho. São contos de internet, contos fictícios, só que esses contos são sempre contados como se fossem histórias reais. Esse é o charme da história, sabe? E, enfim, vou contar agora pra vocês a história, espero que vocês gostem. E é isso. Porque, como vocês já sabem, eu não vou passar medo sozinha. Lynn e Ben eram o casal perfeito. Eles já estavam casados há quase 7 anos e, assim, o relacionamento deles era muito legal, sabe? Não tinha nenhum problema, não tinha nada de estranho. Eles se comunicavam bem, eles eram felizes, até que as coisas começaram a ficar esquisitas. A Lynn começou a se comportar de um jeito muito esquisito e do nada. Antes disso, ela era uma pessoa super séria, tranquila. Ela não era do tipo que gostava de dar sustos, de pregar peças, nada disso. Ela era uma pessoa bem normal. Então, esse comportamento novo dela pegou o Ben completamente de surpresa. Tudo começou num dia como outro qualquer. O Ben estava fazendo uma xícara de café correndo, porque ele já estava atrasado para o trabalho. Ele sabia que não ia dar tempo de parar para tomar café em lugar nenhum, então ele só fez uma xícara de café, ia tomar isso e sair correndo de casa. Ele pegou o café, colocou na xícara dele e começou a andar na direção da porta da sala. Quando ele passou pelo corredor, de repente ele viu a Lynn saindo de trás de uma pilastra da casa e olhando para ele com um sorriso esquisito no rosto. Ele só conseguia ver parte do rosto dela saindo de trás da pilastra e ele tomou um susto enorme, quase derrubou o café no chão. E quando ele falou com ela, caramba, por que você está fazendo isso? Ela só riu e saiu correndo. Na hora, o Ben levou até um susto, mas ele achou a situação toda engraçada e ele acabou rindo e falando, tá bom, você é muito maluca, deixa eu ir embora. E foi embora rindo da situação. Ele chegou até a pensar que seria bem legal se ela fosse mais brincalhona, se ela começasse a levar as coisas não tão a sério. Então, ele não pensou nada demais daquilo. Quando chegou na hora do almoço, ele já tinha até esquecido dessa situação toda. A próxima situação estranha aconteceu 2 dias depois disso. O Ben acordou no meio da madrugada, era por volta de 3 horas da manhã. Ele estava com muita sede e decidiu descer até a cozinha para tomar uma água, um suco, alguma coisa assim. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha uma caixa de suco de laranja, que era a favorita dele. Então ele encheu um copo e estava ali encostado na pia tomando o suco dele, quando de repente ele olhou para baixo e deu de cara com a Lynn. Ela estava agachada, escondida atrás de um dos móveis da cozinha e ele só via uma parte do rosto dela novamente, olhando para ele com aquele mesmo sorriso bizarro. O Ben tomou um susto tão grande que ele deu um grito e derrubou o copo de laranja no chão. Novamente, a Lynn só saiu correndo da cozinha, rindo, e ele ficou ali parado completamente em choque, congelado, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele finalmente conseguiu se acalmar, ele subiu até o quarto dos dois, querendo conversar com ela e entender por que ela estava fazendo isso, mas quando ele chegou lá, ela estava simplesmente deitada e apagada, estava dormindo, então ele achou melhor deixar para o outro dia. O Ben deitou ao lado da Lynn e ficou tentando pegar no sono, mas ele não conseguia, sabe? Ele ficava com a sensação de que a qualquer momento ela ia acordar e pregar mais um susto nele. Então, aquela noite ele dormiu super mal. No dia seguinte, ele acordou, desceu para tomar café da manhã e ela já estava na cozinha. Quando ele chegou lá, ele deu um beijo no rosto dela e falou: Amor, por que você fez isso ontem à noite? A Lynn olhou para ele e falou: Fiz o quê? Ele falou: Susto, sabe? Aquele susto que você me deu. E ela ficou olhando para ele sem parecer entender do que ele estava falando. Então ele falou: O susto de quando você estava escondida atrás do móvel e você ficou me olhando, rindo. O susto que você me deu de madrugada. A Lynn ficou olhando pra ele e de repente ela caiu na gargalhada e ela riu tanto que o Ben começou a rir junto com ela. Ele virou pra ela e falou: Sabe, você é bem esquisita, amor. E ela falou: você também é esquisita, então estamos kits. Depois disso eles se despediram, o Ben foi pro trabalho e ela foi fazer as coisas de casa. Nos próximos dias, o Ben foi assustado de novo pela Lynn várias vezes do mesmo jeito. Ela sempre ficava escondida atrás de um lugar e ficava olhando pra ele, sorrindo de uma maneira meio maníaca, e ele sempre levava susto. Toda essa brincadeira se repetiu várias vezes até que um belo dia ela parou. Por 2 semanas, ela simplesmente não fez isso. Uma noite, enquanto eles estavam assistindo televisão, o Ben resolveu tocar no assunto e falou com ela: então, cansou da brincadeira? Parou de me dar susto? E aí ela olhou pra ele e falou: talvez eu só tenha ficado melhor na brincadeira e você não tá vendo. Na hora ele riu, mas depois aquilo ali não saiu da cabeça dele e ele começou a pensar: será que ela continua
me olhando, me espiando e eu é que não tô percebendo? Aquilo ficou martelando na cabeça do Ben. Mas os dias foram se passando, nenhum susto. Parecia que ela tinha realmente parado com a brincadeira. Até que uma noite, a Lynn avisou pro Ben que ela ia sair para casa de uma amiga e ele ficou sozinho em casa. Ele fez alguns trabalhos ali no computador e depois ele decidiu tomar um banho. Já era por volta de 9 horas da noite quando ele entrou no chuveiro e ele estava ali, tranquilo, relaxando, né? Quando de repente ele começou a se sentir observado. A sensação era tão forte que o Ben correu para lavar e tirar o shampoo dos olhos para olhar em volta e ver se tinha alguma coisa dentro do banheiro com ele. E quando ele se virou, ele deu de cara com a Lynn, meia cabeça dentro do banheiro pela cortina, observando ele daquele jeito esquisito, com aquele sorriso maníaco no rosto. A água estava batendo no rosto dela e a maquiagem estava derretendo e ela estava parecendo uma coisa de filme de terror. O Ben ficou completamente apavorado, o coração dele estava quase saindo pela boca e ela ficou só ali, parada, olhando para ele. Os olhos completamente vermelhos porque ela não piscava e a água batendo no rosto, no cabelo e ela ali, parada, com aquele sorriso psicótico olhando para ele. Os dois ficaram só se encarando, ele não sabia o que fazer, até que de repente ela foi lentamente saindo e se escondendo atrás da cortina. Alguns segundos depois, a porta do banheiro bateu e o Ben não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele saiu correndo do box, foi até a porta e trancou ela. Ele deve ter ficado ali no banheiro quase 1 hora, porque o coração dele estava realmente acelerado e ele não conseguia se acalmar e ele não conseguia entender por que ela estava fazendo isso com ele. Ele ficou ali andando de um lado para o outro pensando que não dava mais para aguentar essa brincadeira sem graça da Lynn. Enquanto ele estava ali tentando se acalmar, de repente ele escutou um barulho meio abafado, uma risadinha abafada. Ele foi até a porta, colocou a orelha contra a porta e ficou tentando escutar. Parecia que a Lynn estava ali do outro lado, rindo, sabe? Rindo da cara dele, do susto dele. Isso fez ele ficar muito bravo. Ele começou a gritar com ela, falando que ele não ia mais aturar essa palhaçada, que era para ela parar com isso, dando um basta mesmo na situação. Assim que ele parou de falar, ele escutou novamente um outro barulho, só que dessa vez era meio que um gemido meio abafado. Ele chamou o nome dela, mas nem resposta. O Ben se ajoelhou, olhou por debaixo no vão da porta para ver se ele conseguia ver alguma coisa, mas nem sinal da Lynn. Ele conseguia escutar ela, mas não conseguia ver ela parada ali em frente à porta. Ele se levantou e já ia abrir a porta quando ele escutou novamente aquele gemido abafado. E dessa vez foi mais alto. E ele conseguiu ver que não estava vindo do outro lado da porta do banheiro. Estava vindo de dentro do banheiro. O Ben se virou e olhou para o armário do banheiro e ele viu que a porta estava levemente aberta e pelo vão ele conseguiu ver a Lynn ali dentro do armário, olhando para ele com aquele sorriso maníaco. Ele tomou um susto tão grande que ele deu um berro, abriu a porta e saiu correndo do banheiro. E vestiu a primeira roupa que ele encontrou, pegou as chaves dele, entrou no carro e foi direto para a casa do irmão dele. Quando ele chegou lá na casa do irmão, ele falou que ele e a Lynn tiveram uma briga, ele não deu muitos detalhes e pediu para ficar uma noite lá. O irmão dele falou que tudo bem, que ele podia dormir lá, que não tinha problema. E ele ficou lá aquela noite. Quando ele pegou o celular novamente, tinha várias mensagens da Lynn perguntando por que ele tinha saído de casa daquele jeito, por que ele estava bravo com ela, por que ele não estava atendendo ela. E ele simplesmente não conseguia responder porque ela sabia muito bem por que ele estava bravo. Naquela noite, o Ben dormiu no sofá do irmão dele. E ele deitou lá e ficou tentando relaxar, tentando se acalmar. Ele precisava dormir, ele estava muito cansado, mas a cabeça dele não conseguia parar, ele só conseguia pensar na Lynn e nessa história estranha que eles estavam vivendo. Enquanto ele estava ali olhando para o teto e tentando achar uma solução para o problema, tentando entender o que estava passando pela cabeça dela, de repente ele começou a se sentir observado. Lentamente, o Ben começou a virar a cabeça na direção da janela e quando ele olhou para lá, ele deu de cara com a Lynn, parada na janela, olhando para ele. Ela estava com o rosto colado no vidro, olhando para ele com aquele mesmo sorriso estranho, enquanto a saliva escorria pelo queixo dela e manchava o vidro também. Ben levantou do sofá, foi até a janela, parou perto do vidro e falou com ela: "Cara, você ficou maluca? O que você está fazendo aqui? Vai para casa!" Mas ela só ficava ali, olhando para ele, sorrindo e cada vez sorrindo mais, como se ela estivesse super feliz com tudo que estava acontecendo e com a reação que ele estava tendo.
O Ben começou a escutar o irmão dele e a esposa se movimentando no quarto deles. Provavelmente acordaram, né, com ele falando com a Aline. E assim que a Aline escutou que tinha gente acordada na casa, ela foi ficando cada vez mais séria e desceu, se escondendo nos arbustos que ficavam debaixo da janela. Alguns segundos depois, o irmão do Ben chegou lá na sala e perguntou para ele o que estava acontecendo e dessa vez o Ben contou tudo o que estava rolando. Ele contou o que a Aline estava fazendo, essa brincadeira sem graça que ela tinha inventado e que ele achava que ela estava com algum problema psiquiátrico mesmo, porque isso não estava normal. Em certo ponto da história, a esposa do irmão dele entrou na sala e escutou o que ele estava explicando, o que ele estava contando e dava para ver que tanto o irmão dele quanto a esposa não estavam acreditando muito na história dele não, sabe? Eles estavam achando meio absurdo. Naquele dia, o Ben nem conseguiu ir para o trabalho, ele só ficou em casa e ele desligou o celular, ficou horas com o celular desligado, porque ele realmente não queria ter que falar com a Aline, não queria ter que ver ela ligando para ele, nem nada disso. Mas, em certo ponto do dia, ele conseguiu se acalmar e resolveu que ele ia tentar dar uma chance, tentar conversar com ela e tentar resolver essa situação. Ele ligou o celular e tinha um monte de mensagens dela, um monte de ligações, e ela perguntando onde ele estava, por que ele não estava respondendo ela, falando que ela estava preocupada, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. E ele queria resolver essa situação toda com ela, mas ele começou a ler as mensagens e viu que, apesar de serem mensagens normais, até o jeito de escrever estava diferente da Aline. Não parecia que era ela, parecia que era outra pessoa mandando mensagem para ele. Toda essa situação estava deixando ele muito assustado, ele não estava conseguindo saber como resolver. Então ele decidiu que ele não ia fazer nada. Ele ia ficar mais alguns dias na casa do irmão dele, deixar as coisas se assentarem, ficarem mais calmas, para depois ele tomar alguma decisão. E assim ele fez. O Ben continuou ficando na casa do irmão dele e uns 2 dias depois, a esposa do irmão dele veio conversar com ele e perguntar se ele não estava exagerando, se de repente não dava para eles dois, né, ele e a Aline, sentarem e conversarem. E ele falou que o que ele mais queria era conseguir resolver essa situação e conseguir entender o que estava acontecendo com a Aline, porque não fazia sentido, estava tudo muito estranho. Ela falou que ele tinha que considerar, né, que já tinha muitos anos que eles estavam juntos e que as pessoas mudam ao longo dos anos e que talvez fosse isso. O Ben falou que talvez fosse, mas que estava muito esquisito e que ele não conseguia ficar tranquilo e confiar nela mais. Foi aí que a esposa do irmão dele falou um negócio que deixou o sangue do Ben gelado. Ela virou e falou: a Aline tá arrasada, você tinha que ver como que ela está. Eu não acreditei na aparência dela quando eu encontrei com ela. Na hora o Ben virou e falou: não, mas espera, você viu a Aline? Você encontrou com ela? E ela respondeu: sim, eu encontrei com ela, ela veio aqui mais cedo, a gente conversou. Ela contou que a Aline tinha ido lá na casa na manhã daquele dia, e que ela tinha batido na porta, e ela atendeu, falou que o Ben ainda estava dormindo, e a Aline falou: então deixa ele dormir, não acorda ele não, eu nem vou entrar, mas pede para ele me responder, pede para ele falar comigo, eu tô preocupada. E ela falou basicamente que a Aline estava parecendo assim, arrasada, que ela estava mal arrumada, que ela estava parecendo triste. Depois dessa conversa, o Ben decidiu que ele ia tentar ligar para a sogra dele, para a mãe da Aline. Ele queria entender melhor, de repente saber se ela tinha algum histórico de problemas psiquiátricos que ele não estava sabendo até hoje. E, enfim, a única pessoa que poderia falar disso com ele era a mãe dela. E então ele pegou o celular para ligar, mas assim, era realmente porque ele estava desesperado, porque ele detestava a sogra dele. A mãe da Aline e ela não tinham uma relação muito boa, era uma mulher muito estranha, muito fria, e ele evitava ao máximo ter que conversar com a sogra, mas a situação pedia uma coisa desesperada mesmo. Então ele pegou o celular e ligou para ela. Ele contou o que estava acontecendo, falou que a Aline estava tendo um comportamento muito estranho, que ele estava preocupado, que ele achava que ela estava realmente com problemas psiquiátricos, e a sogra dele respondeu que ela não poderia ajudar nada e que ele deveria levar ela no médico. O Ben tentou apelar para ela, ver se ela conseguia entender a gravidade da situação, mas ela continuava respondendo isso: eu não posso te ajudar, leve ela no médico, procura um médico. E ela falou isso várias vezes. Vendo que ele não ia conseguir tirar nada da sogra dele, ele desligou o celular e ficou ali sentado tentando pensar no que ele poderia fazer. Ele esperou o irmão dele chegar do trabalho, então ele sentou com o irmão e a esposa,
conversou com eles e falou, olha, eu acho que a Lynn realmente está precisando de ajuda psiquiátrica, eu não sei o que fazer, eu acho que eu vou em casa e vou tentar levar ela no médico, porque a situação está muito estranha, eu não sei mais o que fazer. Na hora, o irmão do Ben falou, fica tranquilo, eu vou com você, a gente vai conseguir conversar com ela, levá-la no médico, vai dar tudo certo. Então, os dois entraram no carro e foram para a casa do Ben. No carro, até chegar na casa, o tempo todo, o Ben ficou com aquela sensação de ansiedade, de medo, sabe? Aquele frio na boca do estômago. Ele não sabia o que ele ia encontrar, como que a Lynn ia estar, e ele estava com muito medo disso, mas ele tinha que fazer isso. Então, ele foi. E quando eles chegaram na casa, o carro dela não estava parado na frente da casa, o que indicava que ela não estava lá, mas a porta da frente da casa estava aberta. Os dois entraram e assim que eles pisaram na sala, eles sentiram um cheiro de carne podre que tomava o ambiente todo. Ben foi andando na frente, o irmão dele estava atrás dele e quando ele pisou no corredor, ele pisou em vidro quebrado. Ele olhou para o chão e viu que tinha um porta-retrato, que tinha uma foto dos dois no dia do casamento e estava caído no chão quebrado. Ele continuou andando, a casa estava toda apagada e nem sinal da Lynn em lugar nenhum no primeiro andar. Então, eles decidiram subir para o segundo andar. Eles subiram a escada com medo, hesitantes, devagarinho e estava tudo muito quieto, muito escuro, estava estranho. Eles olharam primeiro no quarto de visitas e não tinha nem sinal de ninguém ali. Eles olharam no banheiro, olharam no quarto do casal e nem sinal da Lynn. Então, o irmão do Ben falou com ele, olha, ela não tá aqui, eu acho melhor você pegar umas roupas e voltar lá para casa e depois a gente tenta de novo levá-la no médico. O Ben concordou, entrou no quarto, pegou uma mochila e começou a abrir a porta do closet para pegar as roupas dele. Só que quando ele abriu a porta do closet, aquele cheiro de carne podre veio assim com toda a força. E aí eles entenderam de onde estava vindo esse cheiro. No chão do closet, no carpete, tinham vários olhos pequenininhos, arrancados, ensanguentados, todos colocados assim, um do lado do outro em pares. Pareciam ser olhos de cachorro, de gato, de bichos. E eram vários olhos, vários pares de olhos ali. O Ben se virou para o irmão dele e viu que ele estava completamente pálido e o irmão dele só falou com ele, cara, vamos embora daqui, pega suas coisas e vamos embora agora. O Ben pegou algumas roupas, enfiou dentro da mochila de qualquer jeito, fechou o zíper e quando ele se virou para o irmão dele, ele deu de cara com o irmão dele assim, com os olhos arregalados, olhando para debaixo da cama. O Ben acompanhou a visão do irmão dele e foi aí que ele viu. Deitada debaixo da cama estava a Lynn. Ela estava com as mãos debaixo do queixo, olhando para eles com o olho arregalado e rindo e completamente suja e ensanguentada. Devagarinho, o Ben foi se aproximando, se abaixou e falou com ela, Lynn, sai daí de baixo, meu amor, eu vou te levar pro médico, você tá precisando de ajuda. E ela só ficava ali olhando para ele rindo. O Ben esticou o braço para ajudar ela a sair dali de debaixo da cama e assim que ele chegou perto, ela atacou ele. Ele sentiu uma queimação no braço, caiu sentado e quando ele olhou para o braço dele, ele viu um corte gigantesco sangrando. Ele olhou para ela e viu que ela estava segurando um pedaço de vidro quebrado. O irmão do Ben veio e começou a ajudar ele a levantar e assim que eles olharam de novo para Lynn, ela já não estava mais sorrindo e ela estava tentando sair de debaixo da cama. Os dois começaram a andar para trás, tentando sair do quarto e ela começou a olhar para eles assim com a cara de ódio. Na hora, a única coisa que o Ben falou foi corre, sai correndo daqui. Os dois desceram correndo a escada e quando o Ben olhou para trás, a Lynn estava vindo correndo atrás dele, segurando um pedaço de vidro na mão e com aquele sorriso psicótico no rosto. Eles chegaram lá embaixo, o irmão do Ben abriu a porta e saiu correndo para a rua e quando o Ben estava quase chegando na porta, ele sentiu a Lynn pulando nas costas dele e prendendo ele pelo pescoço. Ela aproximou os lábios do ouvido dele e deu aquela risadinha bizarra e logo em seguida, ele sentiu uma dor muito forte nas costas. O Ben, então, fez de tudo para poder se desvencilhar dela, para soltar ela, e ela caiu no chão e ele conseguiu sair da casa. Ele e o irmão entraram direto no carro e foram embora dali. O Ben ligou para a polícia, ele foi para o hospital, ele teve que tomar 11 pontos no braço e 3 nas costas, e os policiais foram até a casa, mas nem sinal da Lynn.
Os policiais foram até o hospital, conversaram com o Ben, falaram com ele que não encontraram a esposa, mas que era para ele ficar com algum amigo, com algum parente e que eles iam tentar encontrar ela. Depois que ele foi liberado do hospital, o Ben deixou o irmão dele em casa e depois ele foi para um hotel. Ele não queria estar na casa do irmão dele quando a Lynn decidisse ir atrás dele de novo, porque ele sabia que ela ia atrás dele. Então ele não queria fazer o irmão dele correr um risco desnecessário. Ele foi para um hotel, pediu um quarto, se trancou dentro desse quarto e ficou ali completamente apavorado, né? Ele já estava nesse hotel há 4 horas e ele estava esperançoso de que a qualquer minuto os policiais iam ligar para ele falando que encontraram a Lynn e que ela estava recebendo a ajuda psiquiátrica que ela claramente precisava, mas nem sinal de nenhuma ligação, nada da polícia. E a cada minuto que passava, o Ben perdia cada vez mais as esperanças. Foi quando uma mensagem chegou no celular dele. Ele pegou, abriu e a mensagem só tinha uma frase: achei você. Junto com a mensagem tinha uma foto granulada, com a qualidade horrível, mas ele soube instantaneamente o que era, porque ele tinha passado 7 anos quase da vida dele olhando para aquela imagem. Era o olho da Lynn. E depois de ver essa mensagem, o Ben sabia que era só uma questão de tempo. Ela ia encontrar ele. Então, gente, essa creepypasta é, assim, quase um clássico pra mim, porque ela rodou o mundo, sabe? Eu já vi um monte de gente contando essa creepypasta. Eu já conheci ela há muito tempo. Eu não sei se eu já contei ela no meu TikTok, mas eu acho que não. Mas, enfim, ela pra mim é um clássico e ela tem esse final em aberto. É isso, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, tem que esperar pra ver se a autora desse conto vai continuar e vai contar pra gente se a Lynn conseguiu pegar o Ben ou se o Ben conseguiu se livrar da Lynn. Mas, por enquanto, é isso. A gente tem que colocar a nossa imaginação pra funcionar e imaginar o que aconteceu. Eu acho que não deu boa coisa, sinceramente. E eu fico me perguntando também muito se realmente é uma questão psiquiátrica aí, porque se você reparar em alguns pontos do conto, a Lynn age como se ela não soubesse do que ele está falando. E as outras pessoas que conversaram com ela não notaram nada de estranho nela. Então, será que era a Lynn mesmo? Eu tenho lá minhas dúvidas. Talvez possa ser aí uma entidade sobrenatural que está infernizando esse cara. Não sei, gente, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio, né? Beijos!